Bom dia! Estamos hoje num lindo dia de sol. Temos um sol maravilhoso que está já aquecendo a terra. E hoje nós vamos então trazer mais um devocional, nosso devocional Florescer número 54, e que ele também possa aquecer os nossos corações, né? A palavra de Deus é luz, ela aquece também a nossa alma e traz esperança para nós. Eu quero. Nós falamos sobre o princípio de mansidão nesses 2 últimos dias, e hoje eu gostaria de terminar aquele convite maravilhoso de Jesus, né? Vinde, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. E hoje eu gostaria de falar desse item precioso, o descanso para as vossas almas. O descanso que nós temos em Jesus, e é algo que nós também aprendemos. No seu outro, famoso convite, Jesus diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Então, esses dois convites preciosos de Jesus para nós, eles têm um resultado final, que é o descanso para a nossa alma. O descanso é algo que é dado, não é conquistado. Jesus promete dar-nos algo que vem diretamente do cuidado de Deus para nós. E isto é um princípio. O manso e humilde de coração encontrará o descanso para a sua alma. Descansado, o descanso então, ele é dado por Deus. E ele aparece várias vezes nas escrituras de formas diferentes e variadas. Logo após Deus ter completado a sua obra de criação, ele descansou de todas as obras que tinha feito. O princípio do descanso. Começou quem? Com o próprio Criador. Logo depois de ele terminar a sua obra, ele descansou. Então, o descansar é um princípio. É um princípio profético, sabático para as nossas vidas. Descansar em Deus. É a frase que mais nós ouvimos nos nossos momentos de aflição, de dificuldade, de desesperança. Nós sempre temos uma voz que diz assim: descanse em Deus. Descansar em Deus é desfrutar do cuidado de Deus por nós. Durante o êxodo, nas sextas-feiras, o povo israelita colhia uma porção dobrada do maná, o pão nosso de cada dia. Então, este maná que era derramado dos céus, prefigurava o pão vivo que desceria dos céus, nosso Jesus. Jesus, ele é o nosso pão diário, ele é o nosso alimento e, portanto, podemos descansar nele. Em João 6, 51 diz assim, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Descanso para a nossa alma, viver em Deus, viver por Deus, viver pelas riquezas de Deus, pelo cuidado de Deus na nossa vida. Em João 6,33 ele diz assim: pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu, é que traz vida para o mundo. Então eles colhiam a porção dobrada do maná para que no sábado eles não precisassem colher nada. E milagrosamente nesse dia o maná armazenado não estragava.
durante a semana não poderia pegar mais do que o necessário, o pão nosso, da nossa necessidade diária. Mas na sexta-feira eles poderiam pegar do dobrado, porque para que no sábado eles pudessem então descansar, o princípio do descanso para nossa alma. O sinal de que nós podemos descansar nele e em suas promessas. Esse é o princípio. Nós podemos, nós devemos descansar nele e em suas promessas. Nos Salmos, essa situação, ela deve ter os cuidados, né? Mostra o cuidado de Deus por nós, e ele é bem retratado especialmente no Salmo 23, quando diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu gosto da versão, essa é uma versão tradicional, mas eu gosto da versão original que diz assim: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Então, olha a riqueza dessa promessa. Não é que as coisas vão nos faltar. Se Deus não me faltar, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. No Salmo 131 nos diz assim, fala sobre o bebê que é saciado, e que ele olha, mira o rosto de sua mãe e fica tranquilo, feliz e descansado. Então, diz assim, Salmo 131, versículo 2: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada que se aquieta nos braços de sua mãe. Como esta criança é a minha alma para contigo. É fácil a gente entender essa ilustração de Davi nesse salmo. Ele mesmo, ele se compara com uma criança que não depende mais da amamentação que sustenta esse bebê, mas também não se acha capaz de andar sozinho e desprotegido. A sua dependência está em Deus. Uma criança, ela dorme nos braços da sua mãe porque ela se sente segura e protegida. Descansa, pois confia na sua mão. Da mesma forma, uma alma que descansa tranquilamente nos braços do Senhor confia na sua proteção e na sua provisão. Já no Novo Testamento, nós temos Jesus que nos mostra como nosso descanso sabático. É Ele quem cuida de nós, é Ele que nos traz o verdadeiro descanso, para nos dar esse descanso e ser Ele próprio o nosso lugar de descanso. Jesus é o nosso lugar de descanso. Jesus estava ciente de que deveria sofrer muitas coisas e morrer na cruz antes de ressuscitar. Em Hebreus capítulo 4, versículo 9, nos diz assim: portanto, resta ainda um descanso sabático para o povo de Deus. Portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso. Versículo 11. Aqui fica bem claro que Jesus é quem conduz o povo de Deus à terra prometida, a terra aonde se descansa e se vive em segurança, aonde Deus cuida de nós. Nós devemos acolher a palavra de Deus pela fé, pois ela é a entrada para esse lugar de descanso. O lugar de descanso se entra pela fé. E assim nós somos acolhidos por Cristo. Agora não é mais o maná que caía do céu, e sim é o rosto de Jesus que nós contemplamos, como 1 Coríntios 3,18 nos fala. E esse descanso
de ser cuidado por Ele, produz transformação em nosso modo de viver, em nossa própria biologia, em nossas emoções. Nós não precisamos ter tudo sob controle, como nós aprendemos, querer planejar tudo com antecedência, nem possuir aquilo que vemos. Nós podemos começar a aprender a perceber o cuidado amoroso do nosso Pai e crer que nada escapa do cuidado dele. E então nós podemos relaxar na percepção da sua presença. Assim como aquele bebê que fala Davi. Nós podemos descansar, fixar os nossos olhos em Cristo e qualquer reflexo da nossa ação deve ser como o nosso Pai. Como Pai, pensando, olhando para Ele, pensando como o Filho, como o Pai do Filho pródigo. Deus é o nosso Pai, que saiu ao encontro daquele jovem antes dele chegar e pedir-lhe qualquer coisa. Ou como ocorreu com Pedro no pátio do sumo sacerdote, no pior momento do seu pecado, quando ele recebeu do Mestre um olhar perdoador, cuidador, que restaurou a sua ligação novamente com a verdade e com a vida. Jesus é o nosso descanso e essa é a nossa realidade. E é a realidade que nós temos que experimentar, de que somente que somos cuidados pelo nosso Pai. Esse cuidado, ele é vital e ele nos revela no tempo certo. E este tempo certo é hoje. Hebreus 4:7 nos fala que o tempo do cuidado, do descanso de Deus é hoje. Hoje é o tempo certo de nós descansarmos nos braços do nosso Pai. E nosso tempo é hoje. Faça presente, então, o rosto de Jesus Cristo. Olhemos para Ele como aquele bebê olha para sua mãe descansando em seus braços. E nesse olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que a nossa alma vai descansar. Nós devemos saciar-nos ali, olhando para Ele e nos enchendo então de esperança. Deus nos amou, Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Este é o alívio do esforço próprio da nossa alma em procurar descanso em outros braços, que não nos braços do seu Pai. Jesus é os braços aonde nós devemos descansar e aonde os nossos olhos devem estar fixos. Que Deus abençoe o seu dia e se sua alma ainda não encontrou descanso, que ela encontre descanso em Jesus. Fixe os seus olhos nele. Descanse em seus braços, porque tudo que o Pai e o Filho desejam é cuidar de você, cuidar das suas necessidades. Então, descanse nos braços do humilde e manso Cordeiro de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã com o nosso devocional Florescer. Deus abençoe cada um de vocês.